E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre análise do preço, você entende como analisar um gráfico de forma correta, entendendo todas as movimentações e a lógica do gráfico. Aqui no canal do YouTube, eu procuro trazer super dicas para você entender de uma vez por todas como fazer uma análise correta. Como agora, eu estou marcando algumas regiões. Que regiões são essas? São as regiões onde o preço pode trabalhar. Então, o que eu estou enxergando aqui? Se eu estou vendo que o preço já está trabalhando nessa região de oferta, ele já trabalhou a movimentação nessa região de oferta, eu consigo mapear qual é a próxima região que o gráfico vem alcançar, ou que o gráfico vem buscar. Inclusive, eu vou fazer mais duas entradinhas, para quando ele fizer o movimento, eu pegar ele com todas as taxas. Olha que coisa linda. A partir do momento que eu entendo que um suporte é uma resistência, eu sei como operar regiões em suporte e resistência, ou eu sei como analisar essas regiões de suporte e resistência, eu sei o momento de ignição da tendência e sei o momento de chegada, o final da tendência. O que isso significa? Isso são regiões que eu chamo de regiões de ouro no gráfico. São regiões que a gente sabe onde o preço pode trabalhar. Vai fechar, 3, 2, 1, não computou as três taxas, porque, olha aqui, ele chegou e tocou na região onde eu tinha marcado. Então, a partir do momento que eu sei que essa é a minha região de resistência, ou seja, a minha oferta, eu vejo o gráfico fazendo movimento, um padrão como esse. O que eu vejo com um padrão como esse? Continuidade de movimento. Continuidade de movimento. Ele tem força para continuar o movimento. E eu já sei até onde ele pode ir. Só que olha o que acontece quando eu falo para você que o gráfico tem muito pavio. Tá vendo? Pavio, pavio, pavio. O que acontece quando o gráfico tem muito pavio? Isso chama-se volatilidade. Então, no último segundo, você viu que o gráfico veio, tocou com o pavio aqui e recolheu, porque é uma região de repulsa. As regiões, que eu chamo regiões de ouro, são as regiões lucrativas do gráfico. Então, elas tanto atraem o preço, como elas expandem o preço fazendo a movimentação do gráfico. Então, você tem que ficar de olho nessas regiões de ouro. Você tem que aprender como operar as regiões de ouro, você tem que aprender como analisar as regiões de ouro em suporte e resistência. Fazendo isso, você vai saber analisar o gráfico, você vai saber interpretar o gráfico para aplicar um padrão de vela, por exemplo. Aqui, eu entrei com três taxas, ele computou só duas a nosso favor e uma contra, então eu saí positivo nessa taxa. Ótimo, maravilhoso. Sabendo o que você está fazendo no gráfico, você vai estar sempre a favor do grande movimento, você vai estar sempre a favor do gráfico. E isso já é 80% do movimento do contexto do gráfico. Quando eu falei aqui sobre esse padrão de entrada de continuação, você pode baixar este e-book aqui, inteiramente grátis, que eu deixo aqui para você fazer o download. São padrões de vela ou padrão de vela, padrão de entrada, para que você saiba executar nas regiões de ouro. É só ir no banner do canal ou no link da descrição, entrar aqui no meu canal, que é o canal Treinamento Hunter, do Telegram, e aqui dentro você vai ver resultados dos alunos, como o Rodrigo aqui, hoje fez 11/5, olha que ele diz aqui, não esperei as melhores regiões, então ele já tem conhecimento para isso, e mesmo assim sair lucrativo, obrigado pelos ensinamentos, ou seja, às vezes o que te atrapalha é uma falta de disciplina, porque talvez você tenha pouco tempo para operar, você quer fazer muitas operações de pouco tempo, e isso pode te atrapalhar. Agora, como o Rodrigo entendeu que ele não esperou as melhores regiões, olha o que o conhecimento faz. Mesmo ele não esperando as melhores regiões, ele saiu lucrativo. E é isso que é o poder do conhecimento. Esse aqui é o Marcelo, bom dia, ele mandou aqui várias aplicações, eu acho que foi 6 ou 7 positivos. Outro aluno aqui falando sobre estudando, aplicando alguma temática do treinamento, 6/0. Aqui nós vemos o Carlos Eduardo também, operando, corretora diferente, mais um dia, falando sobre gerenciamento. Então entra aqui no canal do Telegram, baixa o seu book, vê o que os alunos estão trazendo. Esse aqui é o Jonathan, mais um dia positivo, só que dessa vez eu fechei o ativo, operando tendência em OTC.
O importante não é a marcação das linhas, mas sim o contexto do gráfico. Olha aqui para entender as regiões. O seu treinamento abriu minha mente. Antes eu achava que sabia alguma coisa. Gente, 99,9% das pessoas falam isso aqui, ó. Que eles achavam que sabiam alguma coisa e agora realmente eles começaram a aprender análise gráfica. A análise gráfica é muito mais profunda daquilo que talvez você saiba. Então, se você quiser estudar, ó, você pode entrar aqui, baixar o e-book. Olha que sequência linda aqui do aluno. Olha que linda. Olha aí que histórico lindo. Tá lá. Eu nunca vou cansar de te agradecer. Obrigado pelo conhecimento compartilhado. Então entra aqui, tá? Baixa o seu e-book, vai estudando. Tem alguma outra dúvida? Você pode tirar essa dúvida comigo aqui, ó, no meu canal do Instagram, em direct, tá bom? O meu Instagram é Cadu Rinaldi, não existe outro. Aqui tem um link para acessar o treinamento, tem meu WhatsApp aqui no link, caso você tenha alguma dúvida. Lembrando que o treinamento ainda está com 60% de desconto, então corra, aproveite essa promoção. No banner do canal também tem o meu WhatsApp, tem o link do Telegram, tem o link do Instagram, para você fazer o download do Telegram, tá bom? Então aqui também na descrição do vídeo, tá lá, torne-se meu aluno. Tem a página de aquisição, tem meu WhatsApp lá, se você quiser tirar alguma dúvida comigo, tá bom? Então vamos voltar para os gráficos. Olha aqui as regiões que eu falei. Vamos ver um outro ativo? Vamos ver um outro ativo, o GBPJPY, foi o que nós operamos. Euro USD. Olha o Euro USD, que movimentação que ele está fazendo. Tá subindo, né, gente? Tá subindo, vou continuar subindo com ele. Por que que ele tá subindo? Olha aqui onde é a região de ouro, ó. Região de ouro é aqui. Como eu sei? Quando a gente sabe o que é um suporte e resistência, a gente entende as movimentações, topo e fundo, regiões de liquidez, regiões de oferta, regiões de demanda, a gente sabe fazer algumas divisões no gráfico, como essa que eu acabei de fazer. Ó, vou fazer até mais duas entradas, tá? Para pegar ele na subida do movimento, porque quando o gráfico está aqui, assim, ó, com muito pavio, o que acontece com o gráfico? Geralmente ele deixa um pavio antes de continuar o seu movimento. Quando eu vejo este movimento gráfico aqui, eu estou vendo que o gráfico está fazendo um movimento clássico, um movimento de alta, dentro de um contexto de alta. Eu não tenho receio de fazer a minha entrada, porque o gráfico olha para mim e diz assim, Cadu, eu estou fazendo esse movimento. Tá lá, ó, entrada perfeita. Viu que eu falei para você que eu peguei o movimento? Olha a divisão que eu fiz aqui, ó, região de ouro e região de ouro. As regiões de ouro, elas funcionam como um imã de atração ou expansão do preço. Olha a dica que eu estou deixando para você aqui, ó. Região de ouro. Essas regiões têm nome, Sim, eu posso chamar regiões de equilíbrio, regiões de desequilíbrio. Quando o gráfico deixa um padrão como esse aqui, ó, o que eu entendo? Que o gráfico está saindo de uma movimentação de uma região de ouro, buscando outra região de ouro. Então, quando você aprende a operar o suporte e resistência, quando você aprende a analisar suporte e resistência de forma correta, você começa a analisar as regiões de ouro para operar suporte e resistência, ou você começa a operar de forma correta as regiões de ouro em suporte e resistência, você começa a entender o dinamismo do gráfico. Mesmo que essa região de ouro ela não chegue até a máxima da região, mas neste exato momento eu entendo o movimento, sei que o movimento quer buscar outra região acima e eu vou fazer o movimento com ela. É que nesse exato momento, ó, o gráfico está com pavio, cheio de regiões de pavio. Isso é sempre uma problemática. Tanto é, ó, o que eu falei para vocês? Eu entrei aqui no fechamento do candle, sabendo da continuidade. O candle veio fazendo um fechamento, um candle de baixo. Ele chegou até aqui como candle de baixo. Mas eu entendendo que muitas vezes ele só vem aqui para ganhar força e continuar o movimento. Porque depois de um candle desse tamanho de força, numa região de ignição, em uma região de ouro, é óbvio que o preço vai fazer pelo menos mais um candle. Ó, o que eu falei? Ele nem chegou na outra região, mas ele ainda fez dois candles de movimentação, encontrou a região de ouro aqui, ó. Encontrou a região de ouro aqui e já fez a correção. Entenda que quando eu falo região, gente, é região. Isso aqui, ó, é região de ouro, tá? Eu tracei a linha para você ter uma noção.
Mas tudo isso aqui, ó, é uma região. Tá vendo? O gráfico que ele fez, ó, ele chegou no início da região e já fez a sua correção. Por isso que você viu o aluno falando que ele entendeu que não é linha e sim contexto. No treinamento a gente aprende profundamente cada detalhe desse contexto. Por que o preço não chegou na região? Por que o preço já fez um movimento contrário? Será que eu posso seguir o movimento? Veja padrões gráficos, veja o que o gráfico está fazendo de movimento, acompanhe o preço. Por isso que a gente aprende como analisar as regiões de ouro em suporte e resistência. Ou por isso que a gente aprende como operar as regiões de ouro, suporte e resistência. Porque dessa forma você vai saber ler o gráfico, você vai saber interpretar o gráfico, você vai entender que o suporte e resistência ele é descomplicado quando você se aprofunda. E vai entender que o suporte e resistência ele é dinâmico. Você vai entender que o suporte e resistência ele é avançado. Por quê? Gente, não é só uma linha. Aqui, ó, essa região, essa aqui é a região máxima do gráfico. Se eu for analisar toda a região, então eu posso pegar essa região aqui e essa região. Então eu tenho início de região, eu tenho meio de região e tenho máxima de região. E tudo isso é estudado a fundo para você entender o movimento do gráfico. Então o suporte e resistência ele é avançado, o suporte e resistência ele é dinâmico nessas regiões de ouro. O suporte e resistência ele é descomplicado quando você aprende isso. Se você aprende isso e sabe ler o gráfico, interpretar o gráfico, não tem problema. O problema é quando as pessoas não conhecem e querem operar. E fala assim, esse mercado é contra mim, ele só espera eu fazer um movimento para ir contra mim, eu nunca vou acertar isso é manipulado. E começa com aquelas histórias porque joga a culpa em outras coisas. Joga a culpa no mercado, joga a culpa no computador, joga a culpa na internet, joga a culpa em tudo, menos reconhecer que não sabe o que está fazendo. Então o primeiro passo para você ser vitorioso nesse mercado é reconhecer que você não sabe o que está fazendo e que você precisa aprender. É simples, tá? E partir para quê? Para o conhecimento, se aprofundar no conhecimento e entender realmente como funciona o mercado. Entender essas regiões de ouro em opções binárias e saber operar. Como você vê regiões como aqui, ó, que eu fiz essa operação, eu fiz uma venda, o gráfico veio com volatilidade, tocou, recolheu, não pegou as taxas, mas pegou pelo menos duas, saí positivo. Aqui eu já peguei o movimento, ele pegou todas as taxas do movimento, entendendo que o gráfico está volátil, que as regiões estão indefinidas pelo tanto de pavio que o gráfico apresenta, mas saber o que você está fazendo. Quer ver? Vamos para um outro ativo? Vamos lá para um outro ativo. Olha o que subiu aqui, estávamos no GBP-JPY, EURUSD. Subiu o AUD JPY lá para cima. O JPY, geralmente, ele é um gráfico que ele tem mais volatilidade. Olha essa região aqui, ó. Olha essa região. O que eu vejo nesse gráfico aqui? Aqui é o quê? O que é ali, gente? O que é isso aqui? Isso aqui é uma região de ouro, não é? O que está fazendo o gráfico? Ele ultrapassou a região de ouro e está fazendo movimentação. O que eu posso esperar nessa região de ouro aqui? Ele já passou dessa região de ouro. Eu posso entender que ele vai fazer uma continuidade de movimento? Posso entender. Eu posso entender que o gráfico vai continuar o movimento ali? Posso entender. Até que ponto essa região de ouro pode ser uma continuidade do gráfico ou pode ser um movimento onde vem retrair o movimento do gráfico? Aí você tem que fazer outras análises. Por exemplo, você tem que entender como está a linha de referência aqui nesse gráfico. Você vai entender essa linha de referência no gráfico. Dentro de um canal de alta, você vai entender que essa entrada que eu acabei de fazer aqui, eu estou contra uma tendência. Então, já existe uma certa dificuldade nessa movimentação de preço? Sim. Então eu tenho que analisar outros contextos. Eu tenho que, além de ver a região, eu tenho que ver tendência, eu tenho que ver o mapa do gráfico em si. Aí eu já entendo que tem um outro ponto aqui, que é esse ponto que o gráfico pode vir buscar. Eu já entendo que existe esse outro ponto que o gráfico pode vir buscar e eu vou mapeando o gráfico. Tá lá, ó, entradinha perfeita, seguindo tendência, a partir do movimento das regiões de ouro. Então aprendi a marcar as regiões de ouro, ó, região de ouro, região de ouro, região de ouro, região de ouro.
eu já sei o que o gráfico vai fazer. Eu já sei a tendência, a sua ignição, eu já sei a sua chegada. Então eu vou entender dentro de um processo, método de estudos, dentro de uma lógica e razão de movimento do gráfico, como fazer a minha operação em suporte e resistência em regiões de ouro. Eu vou aprender como analisar as regiões de ouro em suporte e resistência e vou entender como operar as regiões de ouro em suporte e resistência em opções binárias. De uma forma simples, porque eu sei que o suporte e resistência não é uma linha, eu sei que o suporte e resistência ali ele é avançado, eu sei que o suporte e resistência ali ele é dinâmico, mas eu posso, nesse suporte e resistência, se tornar ele descomplicado. Quando eu sei ler o gráfico, né? Quando eu aprendo a ler o gráfico, quando eu aprendo a interpretar o gráfico, quando eu aprendo a aplicar um padrão de vela, por exemplo. Por exemplo aqui. Por que eu fiz uma entrada aqui nesse gráfico? Porque olha o padrão de vela aqui nessa região após a linha da movimentação. Dentro do movimento crescente de volume, então tem todo um contexto de entrada que eu posso fazer a minha movimentação lógica. Você entendeu? Então o gráfico não é simplesmente você traçar uma linha. O gráfico não é simplesmente você pensar assim, vai bater ali na linha, vai reverter. Não. Existe um contexto onde existe gráfico e sua movimentação. Depois vem o quê? Regiões. E nós estamos falando de regiões aqui. Depois das regiões eu vou ver tendências. Dentro das tendências eu vou ver o padrão de vela e dentro das padrões de vela eu vou ver o volume. É um movimento que trabalha em função do outro e todos trabalham em função de si. Isso é um contexto gráfico. Isso é entender operar um suporte e resistência. Isso é saber fazer as operações ou saber analisar essas regiões. Fazendo dessa forma, se aprofundando dessa forma, estudando dessa forma, você está dentro de um método onde você entende setor por setor do gráfico e você sabe analisar com lógica e razão cada setor para fazer sua entrada. Isso significa que o risco de entrada, o risco de erro diminui drasticamente. Você é capaz de fazer uma entrada como essa, AUD JPY, uma entrada como essa em Euro USD, computou as 3 taxas, GBP JPY também entrei com 3 taxas, só que ele computou só 2, então fechando aqui praticamente, se for computar aqui uma entrada, e aqui uma entrada com 3 taxas seria 4, mais uma aqui 5-0, tranquilamente sabendo o que o gráfico está fazendo. Você também pode aprender dessa forma, você pode ser consistente no mercado. Você viu os alunos ali, né, mostrando seus resultados, entendendo o que é uma análise gráfica. Você pode ser como eles. A partir do momento que você queira aprender um método que realmente funcione, que você busque estudar, busque se dedicar e busque saber fazer da forma correta. Tá bom? Caso você queira estudar, se aprofundar, os links de contato estão por aí, o link de acesso ao treinamento está por aí. Eu te vejo lá dentro para que você caminhe, você voe. Tem muita gente que me manda recado indo bem já só com as aulas do YouTube. Imagina se você se aprofundar, porque aqui no YouTube eu trago as dicas. Só dicas. Agora lá no treinamento a gente vê um passo a passo profundo, setor por setor. Você é capaz de entender os detalhes. Então nós vamos desde um básico para quem não conhece nada, até o avançado para quem já acha que conhece, mas não conhece. Como você viu o aluno ali. Eu achei que eu conhecia alguma coisa, mas descobri que não sabia nada. Por quê? A gente vai num passo a passo no método. Desde os primórdios, o que você precisa entender fora do gráfico, para depois vir para dentro do gráfico. E aí, quando a gente vai se aproximando da execução da ordem, aprofundando, as coisas vão ficando tão detalhistas que tem muita gente que fala assim, eu nem imagino que eu tinha que saber isso. Só que isso vai gravando na sua mente, você vai fixando através dos estudos e quando você vai ver, você se torna um expert em análise gráfica. Você já sai daquela mesmice de um trader iniciante e já começa a se tornar um trader profissional. Tá bom? Se você tem o interesse de aprofundar, parar de entregar dinheiro para a corretora, acelerar os seus conhecimentos em menos tempo, algo que você demoraria anos para conseguir, eu trago tudo detalhado para você, setor por setor, por anos de estudos que eu coloquei nesta forma de estudo. Tá bom? Eu vou ficando por aqui,
Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de ativar o sino de notificações, deixe o seu like, deixe o comentário após a aula e eu te vejo amanhã, num próximo trade, numa próxima aula. Fica com Deus. Fui!